aí, que essa é a nossa segunda edição, que é o Museu Pra Quê, né? Museu Pra Quê, né? Então, a primeira edição desse projeto aconteceu lá na Praia da Baleia. A nossa proposta com esse projeto, né, desde a nossa primeira edição e essa também, é questionar o sentido do museu. Por que é importante guardar memórias? E que memórias estão guardadas nos museus? São nossas memórias, são memórias dos nossos vizinhos, são memórias das nossas avós, são memórias das pessoas que construíram esse território, né? Ou são memórias da Princesa Isabel, né? Ou são memórias de pessoas que estão tão distantes da gente assim, que pode também causar esse tipo de desinteresse, como eu mesma já tive. Que cada um consiga entrar naquela salinha que a gente tentou fazer como se fosse a casa da sala da avó da gente e percebam essas memórias, essas falas e esses corpos das pessoas que fizeram a economia, principalmente dessa região dos lagos, através da pesca, através da salina, e que elas construíram e moldaram o que a região dos lagos é hoje. E quem são essas pessoas? Somos os nossos. E por que não eles estarem aqui dentro? Né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com os salineiros, pescadores, e a relação do tempo é outra, ela não é relógio. A relação do tempo, ela vem através do sol, ela vem através do vento, ela vem através da maré, e ela é percebida corporalmente, né? A gente teve a felicidade de conhecer o Conrado, salineiro de Praia Seca, e a marca da água da salina é o dedão do pé. Não tem uma medida, não tem metro, não tem centímetro, é o próprio corpo. Então, é esse conhecimento, né, que é passado de geração em geração e de boca a boca, é esse conhecimento que a gente não vai ter especificamente ainda em livros. A nossa intenção foi fazer realmente uma sala de memórias, né, e que desse essa sensação de aconchego, de casa das nossas avós, né. Aqui nós temos o barquinho que a gente falou, feito pelo Teteu, né, lá da Praia da Baleia, pescador, barqueiro. Aqui nós temos a rede de tarrafa, feita pela Alzira, uma pescadora lá da Baleia também. Então aqui nós temos a instalação feita a partir das fotos do Ivo Barreto, que ele estava lá, né, presente falando com vocês. Vocês podem manipular, aqui também tem o catálogo dessas fotos, então vocês podem ver elas maiores aqui com os textos que ele produziu mesmo para cada foto. Aqui é o sal colhido lá na Salina Pirina, em Cabo Frio. Quem nos presenteou esse sal para a exposição foi o salineiro Francisco, que mora aqui na Salina Desativada, perto ali do Morro do Milagre. Aqui está a obra dessa artista incrível. É uma saída de praia feita com escamas de peixe também, com rede de camarão. Aqui é uma obra produzida a partir de uma fala do salineiro Conrado, né? O Conrado, que ele trabalha na única salina ativa aqui da região, que é na Praia Seca. Esse sal é colhido por ele, e tem uma parte da nossa conversa que ele fala sobre que a enxada veio antes da caneta, né? E que a enxada abre caminhos para tudo isso, né? Então, um grande poeta, o Conrado, foi uma honra conhecer ele, assim. E daí a gente fez, né, elaborou essa obra para homenagear o Conrado, né, enxada no sal que ele colheu, e também é sujeito ao tempo, né, o sal vai corroendo o material. Aqui nós temos a nossa estante de memórias, a nossa estante de fotos, né? Então aqui é o Conrado, ele aqui colhendo o sal para dar pra gente, né? Aqui as mãos da Érica recebendo o sal. Aqui é o seu Francisco, o que deu esse saco pra gente, aqui é o saco que ele deu de sal pra gente. Aqui é o Joseli. Essa daqui, nessa foto aqui, ele tá no alojamento que o tio dele construiu lá na Salina de Maçambaba. Nessa foto aqui, lá no fundinho, dá pra ver a venda que era do pai dele, lá na Salina de Maçambaba. Aqui o Conrado puxando o sal, esse sal que ele deu pra gente. Aqui a Ju fazendo aqui a obra dela, a Ju na Lagoa. O nosso amigo Reginaldo, no Leão do Mar, infelizmente ele não está aqui hoje. O Teteu, que produziu aquele barquinho. A
Alzira, ela que fez a rede na Rafa, e o Azeredo, que vocês também, né, quem não conhecia antes, teve a oportunidade de conhecer hoje. O que a coletiva Aticaí faz é uma tomada, no sentido muito positivo, de a cultura por aqueles que produzem de fato uma cultura muito original do Brasil. Então a gente sempre recebe com muito prazer o trabalho da coletiva Aticaí, porque é um trabalho de resistência, de tratar das pessoas que produzem esses objetos, ou das pessoas que produzem esses símbolos, essas culturas. A gente vê que as salinas hoje elas estão sendo construídas grandes empreendimentos. Então, hoje nós estamos vistos, nós não temos mais salinas, nós temos resíduos. Por isso que hoje nós conhecemos a Aticaí há um bom tempo já. A gente tem essa caminhada junto, então a gente tem vários tipos de rodas de conversa. Então a gente tem conversado o assunto da gente fazer um memorial dentro da nossa comunidade. Porque nós temos uma igrejinha lá que ela está desativada, que já tem outra igreja, então a gente está pleiteando, junto até com o poder público, que a gente consegue fazer um memorial. Porque o museu, ele tem vários aspectos que a gente não vai conseguir fazer. Mas quando a gente colocar a nossa memória, a memória do pescador, daquilo que o pescador viveu, que ele vive dentro da pesca, que a gente sempre fala que a pesca é uma arte. É uma arte, nós temos uma arte que é a pesca. A gente constrói nosso próprio barco, a gente construiu nossa própria rede. Então a gente faz uma arte. Porque hoje nós temos lá vários pescadores que eles já se foram grandes pescadores da Praia da Baleia. A gente nunca esquece de falar deles, que é o seu Rubens, o seu Oene, o seu Tamil, entendeu? Então a gente tem esses várias pessoas. Nós temos ainda as pessoas que estão vivas, que é o seu William, que é o seu Milico. Então nós temos várias pessoas, mas que a gente tem que colocar a memória dentro de um lugar, porque os nossos filhos, eles possam saber a cultura que é a cultura do lugar, o que se gera na cultura do lugar. No início da minha pesquisa, eu logo mandei uns desenhos para as meninas que eu fiz e fui pesquisando. Percebi que a rede, o desenho da rede, lembra muito a quadrícula da salina, né? Tem essas intersecções, os quadrados. E aí eu comecei a pensar nisso, assim, da trama, o nós, né? Nós que protagonizamos ali, né? A história. Nós protagonizamos a nossa história. Quando ele fala que o pé serve de medida, o corpo é a medida, né? Nós somos a medida das coisas. Então, quem são os protagonistas da história? Quem são os protagonistas dos museus, como a Mayara comentou, né? Então, eu sou filho de salineiro, né? Meu pai se chamava João Baiano. Nosso amigo citou o nome ali de uma pessoa que morava do lado da gente lá, o Massim, na Ponta Maçambaro, né? Que, na realidade, foi um dos lugares que tinha maior concentração de salina. E ali, meu pai teve 6 filhos. Né? E, para mim, é uma honra muito grande, né? Falei com elas lá no dia que a gente visitou lá, né, de estar vendo aquele lugar falando da onde a minha história começou, onde eu nasci. Aqui o sal ele já estava muito naturalmente. A partir do século XIX, ou seja, 1800 em diante, que é quando a coroa vem para cá, a corte vem para cá, fugindo da Europa, quando chega no Rio de Janeiro, é um período que toda essa borda da lagoa começa a ser partilhada entre famílias muito ricas que tinham acesso à corte. E essas salinas começam a se desenvolver. O sal, ele não podia ser produzido no Brasil. Até 1824, ele só podia ser consumido o sal que vinha de Portugal. Porque lá já tinha áreas que produziam sal, já eram áreas produtoras fortes e tal. Era uma defesa protecionista, a gente tem visto isso aí, né? O presidente doido fazendo isso. Uma defesa protecionista para defender o sal que vinha de Portugal. Em 1824, o Luiz Lindbergh, ele consegue, que é um alemão, que vem para cá, imigra para cá, tinha esse acesso, ele consegue a primeira concessão particular. A nova museologia pede isso. O museu trabalha para a comunidade. Ele precisa trabalhar em benefício da sua comunidade. Então ele precisa escutar, é isso aí. Então ele tem que escutar. É lindíssimo ver isso aqui acontecer dentro do museu. Tem uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, que se chama o sal sobre o nosso pescado.
é o que faz a diferença no paladar. Todo peixe da nossa laguna, ele é diferenciado com camarão da nossa laguna. Você bota na frigideira, o cheiro vai buscar o vizinho. A dificuldade continua aí, não tem um apoio político, não existe uma ação que possa chegar e investir na vontade do pescador, né? O pescador, tudo para ele é muito difícil. E que eu vejo é o seguinte, a única coisa da região que ainda está sobrevivendo com muita dificuldade é o pescador, porque aí, ó, a salina já se foi. Na minha infância, a gente pegava camarão com a mão, gente. Chegava, via o risco no chão, metia a mão assim, pegava o camarão com a mão. Tinha um bairro lá no Baixo Grande chamado, os outros chamavam de Saco Negro, né? A maioria da parte era toda lama, mas era camarão puro, que era reprodução total ali. A Praia do Siqueiro, onde os outros falam que não existe, que sempre foi puro, que isso, que aquilo é um ponto de reprodução. A lama em si, gente, é uma coisa, um tipo de lama que existia naquela época é uma, e o tipo de lama que existe hoje é outra. Sempre conversa, quando a gente está em uma roda de conversa, a gente sempre bate um papo sobre as memórias até do nosso próprio lugar, sobre as nossas memórias dos nossos antepassados, aquelas pessoas que ensinaram alguma coisa para nós no nosso lugar, no nosso bairro. Então, quando a gente vê uma referência assim, de um museu, ele expôs a nossa cultura, aquilo que a gente faz de melhor, uma pesca, até a própria o sal, os salineiros. Então hoje a gente vê que existe uma importância de nós podermos colocar a nossa memória, não só a nossa memória, mas a memória daqueles que viveram antes e antes de nós, da nossa comunidade, como o seu Roberto, que hoje vive, o seu Rubens, esses grandes homens que do nosso bairro nos ensinaram o que é a cultura do lugar. Então a gente tinha vários tempos ali na cultura, como a gente tinha o rei de bois, a bestinha. Então isso era tudo aquele folclore que a gente tinha na nossa comunidade. Então hoje a gente vê que ela foi um pouco esquecida. Então é muito importante, né, que traz esse resgate da cultura da pesca artesanal, o esforço do pescador artesanal, tudo isso até para na hora que as pessoas forem, né, comprar o peixe, né, elas dão uma importância, um valor, né, a todo esse trabalho, porque a pesca artesanal não é um trabalho fácil, né? E aí, tipo assim, isso ficou muito esquecido também, né? Não tinha tanto valor. E hoje, né, eu acredito que para os pescadores, né, para a família dos pescadores, eu como filha de um pescador que não sabe ler e escrever, e hoje está vendo a minha peça, né, no museu, é uma importância muito grande. Dizer, né, a gente conseguiu, a gente chegou lá, né, é muito importante. A valorização da pesca artesanal de toda a sua família, né, de toda a comunidade, né, de pescador. Gostaria de agradecer o momento ímpar de estar nesse local maravilhoso, lembrando fatores tão essenciais que lembram a tradição da nossa família de pescadores, né, a região dos lagos com esse monte de salinas que foram desativadas e que encontramos nesse grupo de estudiosos maravilhosos que querem restituir a sede de se estruturar aquilo que é a alimentação no dia a dia de muitos corações. A alimentação espiritual, a alimentação de um lugar que não pode morrer, que é a lagoa. O pescador não pode perder isso, não deve. Isso inclui tradições, isso inclui muita coisa, tem muita coisa envolvida para poder ser exonerada, destruída. São momentos maravilhosos. Agradeço a cada um de vocês, jovens, que se empenharam
e acreditaram que ainda há tempo de salvar a tradição da lagoa, a tradição do gancho de pescaria, a tradição de muitos que estão esquecidos, muitos morreram com esse sonho que hoje eles estão querendo realizar. Parabéns! O trabalho que a coletiva está fazendo sobre essa memória do salão, sobre essa memória das pessoas, né? Porque é muito fácil a gente ter a memória das salinas, é muito fácil a gente ter a memória, a salina de não sei quem, de não sei quem, e os trabalhadores que estavam ali, né? Então, assim, eu acho que esse tema, museu para quê? Eu acho que o museu é para ser um espaço de acolhimento, de preservação, porque essa é a principal função do museu, é preservar. A gente está aqui para preservar e comunicar. Então, eu acredito que através dessas iniciativas, como essa proposta, o museu está atingindo o seu objetivo de preservar e comunicar. Nosso primeiro evento foi a Semana Decolonial do Patrimônio, né? Porque quando a gente fala de patrimônio, a primeira imagem que vem na cabeça, né? Sobretudo do senso comum, são igrejas, fortes, né? São essas construções que estão diretamente relacionadas ao colonial, né? A essa herança que a gente tem até hoje. Mas não, né? Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de gente, a gente está falando de modo de fazer, a gente está falando de um barco, a gente está falando de um peixe, como a Thaís, São Pedro da Aldeia. O patrimônio fala sobre o que nos representa, né? O patrimônio não pode ser uma coisa imposta, como foi com a gente, né? A gente tem aqui os próprios pescadores, salineiros, pessoas que estão nessa construção do processo que vem desde a colonização, na qual, na sua grande maioria, historicamente, sempre as pessoas, né, os colonizadores que sempre estiveram no topo, né, falando dessas pessoas, e essas pessoas que realmente produzem sal, essas pessoas que produzem pesca, essas pessoas, elas nunca são valorizadas. Então, o que o coletivo GKI trouxe é extremamente importante, valorizar aqueles que realmente fazem a cultura acontecer. Museu para quê? Museu para essas pessoas. Eu fiz, né, o curso a tratar as escamas, e fazer os brincos, os colares. E aí as pessoas me trouxeram escamas e elas estavam na pele do peixe. E quando eu comecei a tirar aquelas escamas, e aí quando eu terminei e eu olhei, na minha mão tinha uma rede, que as escamas são barradas na rede. E aí foi onde veio, né, a inspiração para estar fazendo a saída de prata. Eu e Jana nos dedicamos a trazer para vocês um pouco também de um alimento tradicional aqui da região, né? É um lanche, a gente chamou, né, na nossa primeira apresentação como uma merenda caiçara, né? E a ideia é trazer um bolo de aipim. O aipim é um produto aqui do local, foi também comprado de produtores locais, de uma moça que faz o bolo artesanal, de forma artesanal, vende na Feira de São Pedro. E temos um suco de manga que também é do quintal, né? Então acho que é uma oportunidade de nós valorizarmos não só a cultura alimentar local, mas também os produtores e a produção dos quintais produtivos também aqui da região. Se relacione com o ambiente. Se relacionar não é preservar. O ambiente não precisa de cuidados. Ele cuida de nós. Se você só tira e não bota, acaba. Isso é a terra quer, a terra dá. Quando há cuidado, há vida.
Essa relação com o ambiente é imperativa e durante a pesquisa e montagem dessa exposição, muito aprendemos com os trabalhadores da salina e da pesca sobre a relação com o ambiente e com o tempo, que não é o do relógio. Só vai. Deixa eu tirar aqui. Gente, suco de jabuticaba, vocês já comeram suco de jabuticaba? Não, beberam. Já beberam suco de jabuticaba? Comer não. Vai ser difícil comer. Uma delas é jabuticaba e vinha. Esse movimento chamado ecomuseu, museologia ou museu comunitário, ele vem da década de 70. Num movimento que teve internacional de discutir qual é a função social do museu. Ou seja, para que serve o museu para a comunidade, né? E essa discussão teve muita força na América Latina. Porque a América Latina, até então, vinha copiando os museus europeus. Então, fazia museu naquela mesma referência da Europa. E as pessoas aqui começaram a falar, não, mas a nossa história é diferente. A gente tem outras coisas, de repente a gente não tem ruína medieval, mas a gente tem outras coisas que são importantes para a nossa história e que não estão em museu. Então, vamos repensar para que serve um museu aqui na América Latina. Para a gente diferenciar um ecomuseu de um museu tradicional, então qual é a diferença, né? Primeiro que a gente diz que o ecomuseu ele é um museu de território, ou seja, a gente trabalha o território. Então o museu tradicional ele vai ter um prédio e dentro desse prédio ele vai ter os objetos do museu, os objetos musealizados. Já o ecomuseu ele vai ter o patrimônio, né? Que patrimônio é esse? Todo o patrimônio desse território, né? Então a gente tem patrimônio material, imaterial e natural. E a gente trabalha então com a ideia do patrimônio integral. São todos esses objetos ou saberes que estão num território, né? Então pode ser um prédio, pode ser uma canoa. Agora a canoa é um objeto, mas o importante da canoa não é o objeto canoa, é o saber que constrói a canoa. Então ele também é um patrimônio imaterial, ou seja, é um saber fazer. É aquilo que tem memória, tem história, tem sensibilidade, tem conhecimento de saber qual madeira que vai usar para fazer aquela canoa, que hora que eu preciso colher essa madeira, como que eu vou tratar essa madeira. São saberes, né, que eu posso até botar essa canoa em exposição. Mas tudo isso é tão importante quanto a canoa em si. Né? A canoa ela reflete esse saber, mas se a gente não tiver esse saber, não tem canoa. E poder estar com alguém do Ecomuseu aqui com a gente hoje é uma realização, porque foi o que abriu a minha mente para as possibilidades e a importância de se trabalhar a memória e disso partir das próprias comunidades, né? Porque é onde vai ser realmente o resultado, né? Da própria comunidade entender a sua importância, a importância do seu território, a importância da sua história. Por que a gente tinha consciência do sal? Porque a gente cresceu praticamente dentro do sal, dentro da salina. Uma salina de Maçambaba, a salina do Ocaíra ali que tinha ali, todas as salinas em volta da lagoa, a gente pegou elas, a gente conheceu elas. E a gente saía daqui, quando não tinha pesca, eu não peguei, mas os outros que veio antes da gente, eles pegaram. A pesca estava ruim, eles iam para a salina. Então a gente falava que salina e pesca elas andavam junto. Ele não quer que o filho dele seja pescador, pela graça. Eu levantei lá e falei para ele, não, eu tenho o maior orgulho do meu filho ser pescador, porque eu vou ensinar a arte de pesca para ele. Vou ensinar a cultura do lugar, a cultura que é a pesca, eu vou passar o conhecimento para ele. Se ele amanhã quiser seguir ou não, ao menos a gente está mostrando para ele o que é a consciência da pesca. Museu para
fazer? Sabe para quê? São para resgatar a memória das pessoas que participaram da nossa região. Então, quem foi que trabalhou? Quem são as pessoas? Né? Que muitos não sabem.